Prezados alunos, eu sou o professor Denis Cople e vou acompanhá-los no decorrer dessa disciplina. Bom, fundamentos de sistemas de informação. Para entender um sistema de informação, algo essencial é entender o que é um sistema de forma genérica. Isso se baseia muito naquela relação de que o todo é maior que as partes. O que significa isso? Um sistema, na verdade, é uma relação hierárquica de partes, de vários componentes, onde cada qual cumpre uma determinada função, de forma que todo o conjunto acabe por cumprir a missão principal do sistema. Por exemplo, se eu pego uma roda, por si só ela não tem funcionalidade. Eu pego um volante, ou se eu pego um freio ou um banco, a carroceria de um carro, nada disso sozinho funcionaria. Mas quando você compõe o sistema que é o carro, você tem ali essas várias partes relacionadas, cumprindo com determinadas funções, e esse conjunto de funções vai fazer com que o sistema sirva a um determinado objetivo, no caso do carro, o transporte. Mas sistemas é uma definição muito genérica, Você tem sistemas em todas as áreas. Eu tenho sistemas nas áreas biológicas, mecânica, eletrônica. Um sistema biológico, Nós somos sistemas, seres humanos, ou qualquer animal seria um sistema. Por quê? Você tem diversas partes do seu corpo que cumprem determinadas funcionalidades. O estômago, um pulmão, um coração, cada um tem uma função. E com isso tudo você tem todos esses componentes sendo organizados de forma que o corpo funcione, e você tem a vida. A questão toda é que, se você pegar uma dessas partes sozinha, isolada do corpo, ela não tem funcionalidade. Esse é o princípio do sistema. O sistema ele visa uma visão holística, uma hierarquia, onde você tem diversas partes componentes e cada parte tem uma certa funcionalidade. Esse conjunto de funcionalidades é que vai definir qual o objetivo desse sistema, para que ele se propõe. Bom, sistemas de informação estão dentro desse mesmo leque. Você tem sistemas de informação onde tem determinados objetivos. Controlar uma folha de pagamento, você pode ter um controle de acesso, você pode ter geolocalização. Vários sistemas de informação cumprem objetivos diferentes. E para que eles cumpram com seus objetivos, eles precisam de dados. E normalmente a gente tem até um problema em relação ao que é dado e o que é informação. Eu sempre falo que a internet tem muitos dados, mas muito menos informação. O que ocorre? Se você olha para uma planilha de cálculo, um contador, e você não sabe qual cálculo tem que ser efetuado, aquilo é um monte de dados, mas que não tem significado nenhum, é apenas um monte de números. Mas se você é um contador e olha para aquilo, você extrai daqueles dados a informação. A informação é aquele dado que traz algum significado relevante. Se você olha para o céu e vê um monte de estrelas, e não é um astrônomo, são dados. Olha, tem um monte de pontos brilhantes. Agora, se você é um astrônomo ou se você é um navegador, você vai olhar e dizer, aquela estrela tem tal impacto sobre determinado sistema. O sistema solar em si também é um sistema. Dados têm que ser transformados em informação. Esse é o elemento essencial em termos de sistemas de informação. Você tem normalmente muitos dados, um determinado processamento desses dados, e daí você tem uma saída que seria a sua informação. Normalmente o sistema se baseia em quê? Entrada, processamento, saída. Isso é o principal. A entrada pode ser os mais diversos tipos de dados, como, por exemplo, a leitura de uma catraca eletrônica. Você teria lá a informação de quem está chegando. Qual seria a sua entrada, seu dado de entrada? Seria, de repente, a matrícula codificada no QR Code. O processamento. O processamento seria a leitura dessa matrícula, e a verificação se ela é válida ou algo do tipo. Seria todo um processamento ali dentro. E a minha saída seria catraca liberada ou não. Isso é um exemplo simples, mas tem os mais diversos tipos de sistemas.
com os mais diversos tipos de dados e gerando os mais diversos tipos de informação, né? Várias empresas, elas usam inclusive as redes sociais para uma captura de dados de forma geral, né? Por que elas fazem isso? Porque isso visa a geração de informações estratégicas que valem muito dinheiro, né? Uma coisa que surgiu recentemente e que tem sido usado muito desse tipo de filosofia é o Big Data, né? Você tem lá vários dados, muitas massas de dados. Esses dados não necessariamente são texto. Eu posso ter dados em texto, eu posso ter imagens de vídeo onde posso reconhecer pessoas. Eu posso ter sons, eu posso ter transcrição de falas em texto e depois fazer o reconhecimento estatístico de determinadas coisas. Então você pode ter lá vários dados que, quando você olha, parece que não tem grandes informações relevantes, ou pelo menos não tem a informação mais estratégica. E quando eles cruzam esses vários dados através de vários tipos de processamentos, você tem ali uma saída que é uma informação muito sólida e estratégica que pode definir o rumo de sucesso de uma empresa. Não é à toa que o Big Data a cada dia tem conquistado mais terreno na área de informática. E sistemas de informação, de forma geral, tem um objetivo muito próximo, tá? A entrada. A entrada é o primeiro ponto de um sistema de informação. A entrada seria qualquer tipo de entrada, ela pode ser manual, você pode ter sistemas de informação, inclusive, que não seriam nem informatizados, mas devido à gama de informações atuais, isso não seria uma coisa muito prática, né? Mas a entrada pode ser uma entrada manual, ela pode ser uma entrada via rede, eu posso alimentar essa entrada de diferentes formas, até mesmo uma câmera, né? Ela está me provendo informações, isso é uma entrada. O processamento é o segundo ponto de um sistema de informação. É o que se faz com aqueles dados de entrada para gerar alguma saída, né? Então, nesse processamento, normalmente vão envolver diversas tecnologias, linguagens de programação, ou se fosse um sistema manual, se fosse simplesmente um modelo de cálculo, né? O exemplo do contador, ele tem vários dados e ele tem um modelo de cálculo para poder gerar as suas informações, que seria a sua saída. Isso é manual, mas poderia ser feito por um computador também, né? Então eu tenho a entrada, o processamento dessa entrada e finalmente a saída. A saída normalmente é uma informação. Note que informação não necessariamente é texto. Eu posso ter uma informação em termos de gráficos, eu posso ter um retorno em termos de uma imagem qualquer, em termos de som, né? Então todo sistema de informação vai ter uma entrada qualquer, vamos dizer, por exemplo, um teclado, algo do tipo que vai permitir entrar os dados. Você tem um processamento desses dados e uma saída que pode ser um gráfico de lucratividade da empresa, por exemplo. Além disso, você ainda tem a possibilidade de pegar esses dados da saída e alimentar novamente a entrada, processando novos dados. Muitos dados que são gerados na saída podem levar a conclusões novas se forem reprocessados. É o que a gente chama normalmente de feedback, né? É o retorno do sistema. E então eu tenho entrada, processamento, saída, possível retroalimentação para poder ter novos processamentos. E como você tem todo esse sistema funcionando, né, é necessário uma unidade qualquer de controle, né? O controle é o quê? É aquilo que vai definir tudo aquilo que está sendo feito a cada momento, né? Seria controlar a entrada, iniciar o processamento após o término da entrada de dados e efetuar a saída, chamar o dispositivo de saída para poder exibir a informação que foi gerada, assim como, de repente, selecionar qual tipo de informação vai ser reprocessada como um novo dado, né? Então, o que a gente tem num sistema de informação como partes relevantes seriam entrada, processamento, saída, possível retroalimentação e o controle de toda essa estrutura.